Por que Jesus vai ressuscitar os mortos se eles já estão no céu? Parte 2. Olá, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Resolvi fazer a continuação desse vídeo porque tem muita gente fazendo perguntas acerca de alguns versículos. E porque ainda tem mais versos importantes da Bíblia para melhor entender o assunto. Vamos começar com o que o Senhor Jesus falou para o ladrão na cruz. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Muitos dizem por esse versículo que o ladrão foi para o céu naquela sexta-feira quando morreu. Só que Jesus não subiu naquele dia para o céu. Veja o que ele falou para Maria. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Segundo os especialistas sinceros, o problema de Lucas 23, verso 43 está na vírgula. Vamos ver esse verso agora com a vírgula no lugar certo como fica. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Jesus falou não só que o ressuscitaria um dia, mas ele já tinha falado antes para as pessoas que o ouvia quando ele iria ressuscitar os mortos. Veja João 6, verso 40. Outro fato importante, Jesus morreu na sexta-feira faltando 1h30 para o fim daquele dia. Só que os dois que estavam ao seu lado estavam vivos. Porquanto está é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No livro de Daniel, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, nos revela duas coisas a respeito dos mortos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. O verso 2 nos informa que os mortos estão dormindo e no pó da terra. Jesus também falou que Lázaro estava dormindo. Vamos ver. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. João 11, versos 11 ao 14. A queda do homem começou com Satanás dizendo para Eva que ela não morreria se comesse do fruto proibido, fruto esse que Deus tinha ordenado que não comesse, pois, certamente Eva morreria. Vamos essa passagem. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versos 4 a 5. Sempre foi o propósito de Satanás dizer que o homem não morre, que o homem é eterno. Deus é bem claro quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 20. E ainda disse mais: o homem é pó e para o pó voltará. Gênesis 3, verso 19. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu.
Eclesiastes 12, verso 7. Ao se esvair seu espírito, eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos se apagam. Salmos 146, verso 4. Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas de vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó, tu me procurarás, contudo, eu já não mais existirei. Jó 7, verso 21. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim, tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Eclesiastes 3, verso 20. Quero só lembrar como Deus fez o homem. Mas primeiro vamos ver a Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Se Deus tirar do homem o seu fôlego de vida, o homem morre, pois fica só a parte do pó. Ao se esvair seu espírito, eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos se apagam. Salmos 146, verso 4. A pessoa que já morreu não sabe de mais nada e não tem mais recompensa. Agora quem está vivo sabe que um dia vai morrer. Veja essa declaração de Salomão. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versos 4 a 10. Para nós os cristãos a nossa maior esperança está na manhã da ressurreição e não que os mortos estejam vivos, pois quando o Senhor Jesus voltar, veremos nossos queridos que estão dormindo no pó da terra, mas, um dia, ouvirão a voz do Filho de Deus e saíram dos sepulcros, agora não mais com um corpo mortal, mas sim revestido da imortalidade. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, verso 14. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios versos 51 a 53. Adão antes do pecado tinha esse corpo imortal, quer dizer não morria, mas pecou e passou a ser um mortal, e isso passou a todos os homens. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5 versos 28 e 29. E, se Cristo não foi ressuscitado,
é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15 verso 17. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6 verso 54. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3 versos 20 e 21. Satanás desde o Éden tem ensinado que o homem não morrerá mesmo desobedecendo a Deus. Um único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador. A declaração da serpente no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão a respeito da imortalidade da alma. Hoje o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno todos aqueles que não lhe agradam e que, enquanto se contorcem em chamas eternas, o Criador olha para eles com satisfação. Assim o chefe dos demônios reveste com seus próprios atributos o benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que leva o ser humano a pecar, e então o destrói, se o pode fazer. Quão repugnante ao amor, misericórdia e justiça é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados no inferno eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre serão torturados enquanto Deus existir. P. 230. 2. Quando os salvos são chamados de seu profundo sono, o pensamento deles começa exatamente onde havia parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento, o de que estavam sendo dominados pela sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento será expressado na triunfante aclamação: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Cor 15 verso 55, ponto. P. 235. 3. Quer você acredite ou não, após a queda, Satanás instruiu seus anjos instigar nas pessoas a crença que elas são naturalmente mortais, após convencerem os seres humanos a aceitar esse erro. Os anjos maus levariam a humanidade a concluir que os pecadores viveriam em miséria eterna. O príncipe das trevas apresenta Deus como tirano vingativo que mergulha no inferno todos que lhe desobedecem. A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que nos tenta a pecar para então nos destruir. Como é repugnante ao amor, a misericórdia e a justiça divina a ideia de que Deus atormenta os ímpios mortos em um inferno que arde pela eternidade. Veja essa passagem bíblica para a gente encerrar. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33 verso 11. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4 verso 8. Na maioria das famílias vão ter pessoas que vão se perder, isso eu estou falando das pessoas cristãs. Como vão ser felizes ao lado de um Deus que pune as pessoas mais do que elas merecerem? Como iriam adorá-lo ou amá-lo pensando isso de Deus? A Bíblia diz que Deus ama a todos, pois ele morreu por todos, inclusive, por você também que está vendo este vídeo, independente se você o serve ou não.
O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem esboçado o caráter de Deus em cores falsas. Nosso misericordioso Criador é receado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que são espalhadas ao mundo pelos ensinos do púlpito, têm feito milhões de céticos e descrentes. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho das abominações. Apocalipse 14 verso 8, 17 verso 2, que Babilônia faz todas as nações beberem. Ministros de Cristo aceitaram essa heresia de Roma, da mesma forma como receberam o falso sábado. Se nos desviamos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia, estamos bebendo do vinho de suas abominações. Numerosa classe é levada ao erro oposto. Veem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor e compaixão, e não conseguem crer que Ele destine suas criaturas aos fogos de um inferno a arder eternamente. Crendo que a alma é de natureza imortal, concluem que toda a humanidade deverá salvar-se. Assim o pecador pode viver em prazeres egoístas, desatendendo aos preceitos de Deus, e ainda assim receber o favor divino. Tal doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas ignorando a sua justiça, agrada ao coração carnal. O homem nasce em pecado, criado por Deus, apesar dele ter criado Adão sem pecado e sem morte, pois o homem era eterno. Sofre bem muito nesse mundo de pecado, muitas vezes por causa do pecado dos outros, e ainda vai ficar queimando eternamente? Perdi meus pais e não sei se eles vão ressuscitar com o justo, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus não os jogou no inferno ardente. Me lembro do último dia de vida de minha mãe, ela sofrendo muito por causa do câncer. Naquele dia que a está sofrendo a dor mais terrível, saí do quarto, procurei um lugar para me sentar, pois eu estava angustiado, passando mal. Daí foi orar a Deus, pedido a Deus para resolver o problema. E naquele mesmo dia, pela noite, ouvi a notícia que minha mãe tinha descansado. A morte em muitos casos se faz necessária, pois não podemos viver sofrendo eternamente. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora do falecimento, bem poderíamos anelar mais a morte que a vida. Por essa crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência. Dominados por dificuldades e desapontamentos, parece coisa fácil romper o fio da vida e voar para as bênçãos do mundo eterno. Deus deu em sua palavra a prova decisiva de que punirá os transgressores de sua lei. Será ele demasiado misericordioso para exercer justiça sobre o pecador? Basta contemplar a cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus testifica que o salário do pecado é a morte, Romanos 6 verso 23, de que toda violação da lei de Deus deve receber retribuição. Cristo, que não tinha pecado, tornou-se pecado pelo homem. Suportou a culpa da transgressão e o ocultamento da face do Pai, até que seu coração se quebrantasse e sua vida se desfizesse. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser remidos. E todos que se recusam a participar da expiação provida a tal custo devem levar em si próprios a culpa e o castigo da transgressão. Irmãos e amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos.